último episódio de ReZero foi tenso. Tivemos finalmente o passado da Meili, sendo provavelmente um dos mais bizarros até agora. Enfim, vambora. O episódio começa com o Subaru desesperado, vendo seu braço todo cortado. Ele se pergunta se o verdadeiro Subaru não havia voltado enquanto ele estava inconsciente. E se aquele que matou a Meili era o Natsuki, quem era o Subaru de verdade? E quem era o Natsuki? Sim, tivemos o primeiro surto existencial meio if da gula desse arco. Por hora usarei Natsuki por Subaru com memórias e Subaru para sua versão sem memórias. É confuso, mas é melhor do que chamar todos eles de Subaru. Continuando, o Subaru esconde o corpo morto da Meili e quando ele sai da sala, a Emília acaba o encontrando. Eles conversam e temos uma cena inicialmente mais romântica. A mente, Subaru, me pega olhando pra você durante muito tempo sem nem perceber. Interessante, né? Nossa, o que o Natsuki ia gostar de ouvir isso não tá escrito. Shippers da Rem, shippers da Shallow Crush completamente mogados. Porém, após isso, o tema de perdoar a Meili acaba surgindo por parte da Emília. Ela pensa que gostaria de tratar melhor a Meili, já que ela era só uma criança, além de, ter ajudado na ida da torre. O Subaru diz que isso é uma bobagem e que ela estava se precipitando demais. Ele grita com ela, mas ela é super gentil com ele, fazendo ele sentir seu coração bater. O Subaru não entende porque ela se importava tanto com ele, mas a Han interrompe a conversa. Ela fala pra eles irem pro arquivo do primeiro andar. A cena corta e a Beatriz conta que algo muito ruim aconteceu e aponta pra estante, extremidade direita. Com a perna tá doendo. E lá tinha o livro da Meili. No fim a teoria da Meili foi confirmada. Se você matar alguém na torre, o livro dela vai aparecer. A Shallow parece que fala que eles deveriam ler o livro dela pra saber como ela morreu. E o Subaru decide que ele mesmo leria o livro. E assim vemos o passado da Meili. Quando a Meili tomou consciência de sua existência, ela não tinha nada e nem ninguém. Seus pais haviam abandonado em uma floresta, deixando ela sozinha. Sem saber falar, sem saber andar, uma Ju acabou encontrando. Se fosse qualquer criança normal, esse seria o seu fim. Mas a sua bênção, que inicialmente era sua miséria, se tornou a sua salvação. Ela acabou aprendendo a viver entre os Majus, se tornando a líder deles. Porém, um dia ela apareceu. Elsa, meus amigos. Ela matou todos os Majus do bando da Meili e levou ela até a Capela, destinos piores que a morte. A Capela ria da situação miserável da Meili, não se importando em nada com seu sofrimento. A Capela passou a torturar ela, tentando extrair o máximo de dor possível, dizendo que ensinaria tudo a ela, que seria sua mãe. E assim a Meili e a Elsa começam a trabalhar juntas. Ódio. Era isso que a Meili sentia? O que exatamente era odiar? Tristeza? Tristeza? Ela estava triste? O que exatamente era estar triste? Como alguém que vivia pelos outros, ela não sabia o que eram as emoções de verdade. Ela não tinha mais algum exemplo a seguir de verdade. Ela só queria achar uma resposta e foi procurar um livro na biblioteca. Porém, o jovem de cabelos pretos percebeu aquilo e ela fugiu. Ela não queria ser vista, nem conhecida, mas ela encontra novamente aquele jovem falando coisas estranhas a ela, perguntando se ela não era capaz de saber o que ela realmente quer. Ele manda ela ouvir o seu coração e olha pra ela com um olhar enlouquecido. Ele diz que ela deve agir de acordo com o que quer e que lembraria pra ela de tudo, suas preocupações, seus medos, tudo. Se aquele homem era Subaru ou era Natsuki, pouco importava, mas estava claro que era um homem louco. E no dia seguinte, Meili foi até o Subaru e perguntou se o que ele disse ainda estava valendo. E o homem então assumiu o corpo do Subaru com um sorriso sádico. Ele disse que não era hora pra isso. E caralho, eu tive uma epifania aqui. Eu finalmente tô entendendo tudo que tá acontecendo. Muito foda. O louco homem, se assim podemos chamá-lo, leva ela até uma sala secreta e parte pra cima dela. Ele a estrangula, deixando ela morrendo sem ter realizado nada, sem ter conseguido nada. Muito parecido com a morte da Petra. Ele acorda absolutamente enlouquecido com tudo que viu, ficando com uma crise de identidade ainda maior. Subaru olhou fundo demais no abismo, e o abismo olhou de volta pra ele. Diferente da sua loucura habitual, aquela reconhecida pelo Pet como normal demais, essa era mais reativa, era mais conflituosa, e diferente de outrora, muito mais incerta. Não haviam coisas pra se apoiar, motivos pra lutar, formas de lidar, nenhuma certeza além da morte iminente. Não havia solidez mais. Sua loucura interior era de certa forma meio lúcida, com certeza consolidadas. O Subaru amava Emília, odiava Betelgeuse e tinha uma relação conflituosa com os outros. Ele não tem mais isso, não tem nenhuma certeza pra se apoiar, pra basear suas decisões. Ele está no escuro, de uma forma que nunca, jamais esteve em toda a sua vida. Caralho, dramatiza aí, boy. Não sei por que menti essa.
Eles perguntam ao Subaru que tinha no livro e quando ele ia falar, ele escuta uma voz, a voz de uma criança. A Millie fala pra ele sobre a dor que sentia enquanto ele a estrangulava. O Subaru grita assustado, mas somente ele ouvirá aquela voz. Uma voz que não se calava. A Emília fala que deveriam procurar a Maylee, e a Maylee fala como a Emília não se importava com ela antes da sua morte. O Julius pergunta ao Subaru se ele viu os últimos momentos da Maylee, e a própria sorri, enquanto o Subaru evita de responder. E assim temos Stand User, Natsuki Subaru, Stand Name, Chip Trick. Ok, eu precisava, a cena tem que ser demais. Eles então passam a procurar ela, enquanto o Subaru fica com a Shaula e a Beako. O Subaru estava claramente desconfortável, e a Beako pergunta o que a Shaula faria. A Shaula pergunta se deveria procurar a Maylee pro Subaru, e novamente a Maylee fala, dizendo como a Shaula parecia saber de algo sobre a situação dos dois. O Subaru tenta ignorar a Maylee e manda a Shaula procurar. A Shaula cochicha que entende a situação, dando ainda mais a entender que ela sabe de algo. Os pensamentos do Subaru se misturam aos da Maylee, e ela pensa como o Subaru estava claramente tentando encobrir a morte dela. E se pergunta por que gostam tanto do Subaru. E a Maylee pergunta a ele se deveria contar o motivo de gostarem tanto do Subaru. E o Subaru se pergunta se a Emília e os outros estão do seu lado, ou se seriam inimigos, são dignos de amor ou dignos de ódio. O que ele deve sentir perante eles. E a Maylee fala como o livro dos mortos poderia responder isso. A Beako percebe o rosto do Subaru e manda ele pro jardim. O Subaru se questiona se por que todos eram tão gentis com ele. E a Maylee novamente surge, dizendo pra ela o quão frágil o corpo da Beako era. Mente vazia, oficina desse cabelo azul, puta que pariu. O Subaru se pergunta se isso daria certo, e a Beako percebe que a mão dele estava machucada. Ela analisa a mão dele, fazendo ele pensar que ela descobriu tudo, mas quando ele ia atacar, é loucura, demonstrando que ela não descobriu nada. A Maylee então reclama, dizendo que isso não tinha graça, e ambos acabam discutindo. Ela pergunta pra ele se ele já tinha ouvido a frase matar é um hábito, dizendo que quando se mata alguém pra resolver um problema, isso meio que se tornaria um hábito, e que no próximo problema ele também resolveria assim. E assim ele perceberia que o assassinato se torna um hábito. Frase extremamente icônica desse arco, porém é meio boba, tipo, quer dizer, toda forma de resolução vai se tornar um hábito. Se alguém resolver um problema na conversa, ela vai confiar na conversa pra resolver o próximo problema, mesmo que claramente isso não funcione na situação. A cena corta pra sala de reunião, com todos contando que não acharam a Maylee. Eles se perguntam se deveriam continuar procurando, porém a Erígina se opõe. Ela diz que eles não podiam perder tempo, pois os suprimentos eram limitados e a Anastasia estava morrendo, pouco a pouco. A Emily pergunta a opinião do Subaru, e ele diz que a Maylee não gostaria que eles ficassem parados pra sempre, e a Maylee zomba da mentira óbvia dele. A cena então corta pra mais tarde, com o Subaru indo novamente checar o corpo dela. A Patrashi percebe o Subaru, e ele faz um gesto de shhh. E quando o Subaru vai até lá, ele não encontra nada, até que ela fala com ele, meus nóbregas. Ela olha pra ele e pergunta se ele era um impostor do Baruçu, e se ele achou que ninguém tinha visto ele. E então ela faz o gesto que ele fez a Patrashi, ela manda um shhh. A lembrança do que fez vem ao Subaru. A música começa a tocar e ele se prepara. Afinal de contas, o assassinato se tornava um hábito, não é mesmo? Caralho, que episódio foda. Fazia tempo que o episódio não me fazia sentir assim, não me fazia pensar, tá ligado? Caralho. É até difícil falar, então vamos pro par. Passamos pela terceira temporada. Uma temporada com bem mais ação do que as outras. De certa forma, uma temporada muito mais próxima de um shounen, com luta sendo a principal forma de resolver os conflitos psicológicos, ou de, né, aprofundá-los. Subaru vs Regulus, Garfield vs Kurgan, Wilhelm vs a Teresia e até Crush vs Capella, de certa forma. Todas essas lutas tinham paralelos meio psicológicos ou coisa do tipo, fazendo o arco 5 ser um arco curioso, para dizer no mínimo. Um arco bem mais simples de se entender, como um grito de guerra que trazia mudança. Já o arco 6, ele é diferente. Ele é quieto, as coisas não parecem ser ditas. Há uma clara e desconfortável tensão que permeia todos eles, além da óbvia desconfiança. Como confiar na Erígina se fingindo de Anastasia, no Julius que sequer se lembram, o Subaru que perdeu as memórias, na Onyx que é sensível aí, sacanagem, ou na criança assassina. Isso porque, né, nem mencionei a Shaula, que é toda esquisitona. Todos têm suas intenções nessa torre, e apesar de no primeiro momento parecerem conversar bem, claramente há um problema, há uma sensação ruim, e eu venho sentindo isso há tempos. Os mistérios por trás daquele lugar é um terreno tão perigoso que, tipo, nenhum deles sabe exatamente do que fazer. A sensação de terminar um episódio com aquele sentimento de porra, que angústia, eu quero ver o próximo. Esse aqui foi muito isso, puta que pariu. Tipo, como assim eles descobriram o Subaru? Na época eu não tinha entendido muito, eu só fui entender esse episódio quando eu fui escrever o roteiro. Que eu fiquei, caralho, eu tive uma epifania durante a escrita do roteiro. Cara, realmente, é oficial, ReZero tá de volta. Aquela sensação de que nem mesmo
o retorno através da morte pode ajudar, tipo... Quer dizer, na terceira temporada o retorno mal foi usado, na segunda sempre rondávamos com uma falsa solução que era a Equidna. Mentirosa da porra. Já aqui não tem solução clara. Depois da luta com o Julius, eu pensei que a gente ia, tipo, sei lá, um episódio do Julius superando o seu passado e vencendo o Raid, e aí a partir daí ia começar as tretas de, perder a memória do Subaru. Eu pensei que ia ser algo mais ou menos assim, que ia ser, tipo, no próximo andar, mas não foi. Não aconteceu até agora essa cena, por sinal, essa situação que eu pensei que aconteceria. E foi isso que me fez perceber o quão diferente o arco 6 e o arco 5 são, tipo, caralho, eu tava me sentindo muito estranho com esse arco até agora, porque na minha cabeça eu ainda tava muito na mentalidade do arco 5. Mas enfim, eu acho que eu já falei demais, acho que a única coisa que eu teria a adicionar, né, 14 minutos de vídeo, puta que pariu, é a Capela. Cara, a Capela no passado da Melee me deu muito mais sensação ruim do que na terceira temporada. Na terceira temporada, óbvio, deu sensação ruim, mas era muito, a Capela era muito memes, ela virava Emília, virava Crush, virava Priscila, então tipo, ela tinha a parte meio terror, mas ela tinha a parte meio meio doidinha, meio doidinha, ela era meio que a Shaula da temporada. Toda temporada tem essa personagem assim meio gostada, na primeira tem a Rem, na segunda tem a Equidna, na terceira tem a Capela e agora a Shaula, né? Era meio que, ela cumpriu que o papel da Shaula atualmente tá fazendo, de garota doidinha meio carismática. A Rem é extremamente a menos doidinha, mas é porque 10 anos atrás, mano, o padrão de doidinhas foi atualizado. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi bem mais longo. Ai, o roteiro, eu tava criativo na hora desse roteiro. Além de eu ter entendido melhor como tá esse arco de resérie, tô finalmente apreciando. Muito foda, cara. É isso, eu tô meio cansado. Até.